Carl Jung passou décadas estudando um fenômeno que a maioria dos psicólogos ignora. Existe uma janela de 5 anos na vida humana onde tudo se decide. Não sua carreira, não seu futuro, sua capacidade de ser real. E se você perdeu essa janela, ou se seus pais a ignoraram, você pode ter passado a vida inteira sendo alguém que nunca existiu de verdade. Neste exato momento, você pode estar vivendo como um substituto de si mesmo e nem perceber. A maior parte das pessoas que desenvolvem narcisismo patológico não fazem ideia de quando isso começou. Elas não lembram. E tem um motivo terrível para isso. Aconteceu antes dos 5 anos de idade. Antes da memória consciente consolidar. Antes de você poder dizer eu existo, alguém já tinha decidido que quem você era não era suficiente. Vou te mostrar exatamente o que acontece nessa janela crítica. Vou te mostrar o mecanismo psicológico que Jung identificou. E no final, você vai entender por que tantas pessoas passam a vida inteira tentando provar algo que nunca deveria precisar de prova, que merecem existir. Porque aqui está a verdade que ninguém quer aceitar. Narcisismo não é sobre ego grande demais. É sobre um buraco que se abriu antes de você ter palavras para nomear a dor. Carl Jung chamou os primeiros anos de vida de período de formação do self. Self com S maiúsculo. Não é personalidade, não é ego. É algo mais fundamental. É a sensação interna de eu sou real, eu existo, eu importo. É a fundação psicológica de tudo que vem depois. E aqui está o problema. Esse self não se forma sozinho. Ele precisa ser testemunhado, precisa ser refletido. Jung descobriu que uma criança pequena não consegue saber que existe a menos que veja sua existência refletida no olhar de outra pessoa. Geralmente, a mãe. Ela olha para a criança e nesse olhar deveria haver uma mensagem silenciosa, mas absoluta. Você é real, você é visto, você importa exatamente como é. Quando esse reflexo acontece milhares de vezes nos primeiros 5 anos, a criança internaliza a verdade. Eu sou real. Eu tenho o direito de existir como sou. Meus sentimentos são válidos. Minhas necessidades importam. Isso vira a base do self verdadeiro. Mas quando esse reflexo não acontece, quando a mãe olha para a criança, mas o olhar está vazio, ausente, irritado, desinteressado, quando a criança chora e ninguém vem, quando ela sente e é ignorada, quando ela existe, mas ninguém parece notar que ela é uma pessoa separada, única, real, aí acontece algo que Jung considerava uma tragédia psicológica, o assassinato do self verdadeiro. A criança percebe, em um nível pré-verbal, que quem ela é não é suficiente para ser amada. Então, ela faz a única coisa que um ser humano vulnerável pode fazer para sobreviver. Ela mata quem ela é e cria um substituto. Jung chamou isso de formação do falso self, e é exatamente aqui, nesse momento específico antes dos 5 anos, que nasce o narcisismo patológico. Deixa eu te contar sobre uma criança, vamos chamá-la de Beatriz. Beatriz tem 2 anos. Ela acabou de aprender a andar, está explorando o mundo, tocando coisas, sentindo texturas, descobrindo que ela existe separada da mãe. É um momento mágico do desenvolvimento. Jung chamava de início da individuação. Beatriz vê uma borboleta no jardim. Seus olhos se iluminam. Ela sente aquela explosão de alegria pura que só crianças pequenas sentem. Ela corre para dentro de casa, procurando a mãe, querendo compartilhar a descoberta, querendo que alguém testemunhe sua alegria, querendo que alguém confirme, sim, você sentiu algo real. Seu sentimento importa. Ela encontra a mãe na cozinha. Mãe, olha, uma borboleta.
A mãe nem levanta os olhos do celular. Que legal. Filha, agora vai brincar. Mamãe está ocupada. Parece inofensivo, não é? Um momento pequeno, banal. Acontece em milhões de casas todos os dias. E é exatamente por isso que é tão perigoso. Porque esse momento, multiplicado por 1000, por 10.000, por 100.000 vezes nos primeiros 5 anos, é o que programa a psique da criança. Beatriz não tem capacidade cognitiva para pensar. Minha mãe está estressada hoje. Não é sobre mim. Ela só sente, em um nível profundo e pré-verbal. Minha alegria não importa. Meus sentimentos não são reais o suficiente para serem notados. Eu não sou real o suficiente. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende sobre formação do narcisismo. A criança não desiste. Ela não aceita a irrelevância. Porque aceitar seria morte psíquica. Então, ela faz algo desesperado e genial ao mesmo tempo. Ela estuda o que funciona. Beatriz, sem perceber conscientemente, começa a notar: quando eu machuco, a mãe corre. Quando eu fico doente, ela presta atenção. Quando eu faço algo que ela aprova, ela finalmente me vê. Quando eu sou boazinha, quietinha, conveniente, ela sorri. Então Beatriz aprende. Quem eu sou não importa, mas o que eu faço pode me fazer existir. Se eu performar corretamente, talvez eu seja real. E assim nasce o falso self. Uma versão fabricada de Beatriz, projetada não para expressar quem ela é, mas para garantir que alguém a veja. Jung observou que esse falso self pode ser perfeito, brilhante, charmoso, obediente, pode conquistar a aprovação de todo mundo. Mas tem um problema: ele não é real. E lá no fundo da psique, o self verdadeiro de Beatriz, aquela criança que queria apenas compartilhar a alegria de ver uma borboleta, está morrendo de fome emocional. Isso é narcisismo na origem. Não é vaidade, não é arrogância. É uma ferida tão profunda que a criança precisou criar uma persona inteira, só para sobreviver emocionalmente. Agora, aqui está algo crucial que Jung descobriu. Isso acontece antes dos 5 anos, porque é quando o cérebro está formando os circuitos neurais de alto valor. Depois dos 5, já está praticamente estabelecido. A janela fecha. É por isso que terapia com adultos narcisistas é tão difícil. Não é porque eles não querem mudar. É porque a programação aconteceu antes da linguagem, antes da memória consciente, antes do pensamento racional. Está gravado em uma camada da psique que palavras não alcançam facilmente. Mas calma, porque a parte mais assustadora disso tudo ainda não foi dita. A maioria dos pais que fazem isso com os filhos não são monstros, não são intencionalmente cruéis. Muitos nem percebem o que estão fazendo. Porque sabe o que eles estão fazendo? Repetindo exatamente o que foi feito com eles. Jung chamava isso de transmissão geracional de complexos. A mãe de Beatriz provavelmente também não foi vista. Também criou um falso self. Também está vivendo uma vida substituindo quem ela realmente é por quem ela precisa ser. E agora ela olha para Beatriz e, inconscientemente, espera que Beatriz seja conveniente. Porque ninguém nunca disse para ela que crianças têm o direito de serem inconvenientes, barulhentas, emocionais, reais. Vou te mostrar os 5 mecanismos específicos que acontecem antes dos 5 anos e criam o narcisismo patológico. Carl Jung identificou cada um desses mecanismos. E quando você entender, vai reconhecer na sua própria infância, ou na infância de alguém que você conhece. Primeiro mecanismo: a falha no espelhamento emocional. A criança sente algo: alegria, medo, tristeza, raiva,
E quando ela expressa isso, não há reflexo de volta. Ninguém nomeia o sentimento. Ninguém valida. Ninguém diz: "Ei, Carolina, você está sentindo alegria? Que lindo!" Ou: "Você está com medo, Pedrinho? Eu entendo. Estou aqui com você." Sem esse espelhamento, a criança não aprende a integrar os próprios sentimentos. Os sentimentos se tornam ameaçadores, estranhos, incontroláveis. Então, a criança aprende a reprimi-los. E aí começa a dissociação emocional, que caracteriza pessoas com traços narcisistas. Elas não conseguem acessar o que sentem de verdade, porque nunca aprenderam que sentimentos são reais e seguros. Segundo mecanismo, amor condicional, transacional. A criança aprende rapidinho: amor não é garantido. Amor precisa ser conquistado. Se eu for do jeito que eles querem, sou amada. Se eu for eu mesma, sou ignorada ou punida. Isso cria o que Jung chamou de complexo de inadequação primária. A criança internaliza: quem eu sou é fundamentalmente inadequado. Preciso ser outra pessoa para merecer amor. E essa crença se enterra tão fundo na psique que mesmo décadas depois, como um adulto bem-sucedido, a pessoa não consegue se livrar da sensação: nunca sou suficiente. Terceiro mecanismo: invalidação sistemática da realidade percebida. A criança diz: estou com frio. A mãe responde: não está não. Está calor. A criança diz: estou triste. O pai responde: não está triste, está cansada. A criança diz: aquilo me machucou. Os pais respondem: você está exagerando, não foi nada. Isso é gaslighting em nível desenvolvimental. A criança aprende que não pode confiar na própria percepção da realidade. Aprende que o que ela sente, vê, experiência, não é verdade. A verdade é o que os adultos dizem. E isso fragmenta a essência de um jeito profundo. Jung dizia que a pessoa perde a conexão com o centro psíquico, com a própria bússola interna. E quando você não pode confiar em si mesmo, você passa a vida inteira dependendo da validação externa. Passa a vida construindo uma imagem grandiosa, porque precisa que outros digam que você é real. Isso é narcisismo compensatório. Quarto mecanismo: parentificação emocional. A criança, antes dos 5 anos, já está cuidando emocionalmente dos pais. Já aprendeu a ler o humor da mãe e ajustar seu comportamento para não deixá-la triste, irritada, desapontada. Já aprendeu que suas necessidades são inconvenientes, mas as necessidades dos pais são urgentes. Jung chamou isso de inversão arquetípica. A criança assume o papel de cuidadora e o pai ou mãe se torna a criança emocional. Isso rouba da criança a infância, a permissão de ser vulnerável, dependente, imperfeita, e cria adultos que não conseguem pedir ajuda, que precisam sempre estar no controle, que sentem pânico de parecer fracos, narcisismo defensivo. Quinto mecanismo, e talvez o mais destrutivo: projeção maciça dos pais. A criança não é vista como ela é. Ela é usada como tela para as projeções inconscientes dos pais. O pai vê nela a chance de realizar seus sonhos não realizados. A mãe vê nela a extensão narcísica de si mesma. A criança nunca é permitida ser uma pessoa separada. Ela é um objeto, um instrumento, uma ferramenta para regular a autoestima dos pais. E aqui está a tragédia: a criança aceita esse papel, porque é a única forma de receber alguma atenção. Mas ela paga um preço terrível. Ela nunca descobre quem ela é de verdade. Décadas depois, essa pessoa vai estar na terapia dizendo: não sei quem eu sou, não sei o que eu quero. Sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa. E o terapeuta vai rastrear de volta,
de volta. Até chegar nesses primeiros 5 anos, até chegar ao momento em que a essência verdadeira foi abandonada em favor de um substituto. E aqui está o detalhe que vai fazer tudo fazer sentido. Pessoas com traços narcisistas não amam a si mesmas demais. Elas não se amam nada. Elas amam a imagem que criaram. Amam a persona. Amam o falso self. Porque é o único self que alguém já validou. Jung disse algo devastador sobre isso. O maior medo do narcisista não é ser odiado. É ser visto de verdade. Porque se alguém vir além da máscara, vai encontrar aquela criança de 2 anos que acreditou que não era suficiente. E essa verdade é insuportável. Então, eles constroem muros, grandiosidade, arrogância, superioridade, sucesso obsessivo, perfeição, não porque se acham melhores, mas porque precisam provar, todos os dias, que aquela criança pequena estava errada, que eles são suficientes, que merecem existir. Mas a ironia cruel é, quanto mais eles provam, menos acreditam, porque a validação que buscam é impossível de conseguir externamente. A única validação que curaria a ferida é aquela que deveria ter vindo antes dos 5 anos. Você é real, você é visto, você importa exatamente como é. E isso nunca veio. Vou te mostrar como isso se manifesta em cada fase desses 5 primeiros anos. Porque o desenvolvimento de traços narcisistas não é criado de uma vez. É uma construção progressiva, mês após mês, ano após ano, em uma infância onde ninguém está testemunhando a essência verdadeira emergir, de 0 a 12 meses. A criança precisa de segurança emocional. Quando a mãe é inconsistente ou emocionalmente ausente, a criança desenvolve terror pré-verbal de que suas necessidades são perigosas. Mesmo antes de 1 ano, já está aprendendo a suprimir necessidades, criando o narcisismo evitativo. Adultos que tratam intimidade como fraqueza. De 1 a 2 anos, a criança está descobrindo autonomia. Mas se os pais punem essa separação, ela aprende. Ser eu mesma é perigoso. Isso cria narcisismo simbiótico. Adultos que se fundem com parceiros e não sabem onde terminam. De 2 a 3 anos, a criança está nomeando sentimentos. Mas se os pais invalidam constantemente, ela aprende que sentimentos são vergonhosos. Começa a dissociar. Vivendo apenas na cabeça. Isso cria narcisistas intelectualizados, brilhantes, racionais, mas desconectados do próprio coração. De 3 a 5 anos, a criança consolida a autoimagem baseada em como os pais a veem. Aqui o falso self se cristaliza completamente. A criança já sabe quem precisa ser para receber atenção e esquece quem era antes de aprender a performar. É por isso que adultos com traços narcisistas frequentemente não lembram da própria infância. Não é repressão de trauma. É que a essência verdadeira, aquele que teria guardado memórias autênticas, morreu tão cedo que nunca teve chance de consolidar uma narrativa de vida real. O que eles lembram é a performance. Lembram de conquistar aprovação, de serem elogiados, de serem o melhor, mas não lembram de momentos de conexão genuína, de serem vistos, de serem amados por quem eram, porque esses momentos não existiram. E a coisa mais dolorosa nisso tudo, a criança nem sempre percebe que foi negligenciada, especialmente se os pais eram bons, no sentido tradicional da palavra. Proveram comida, teto, educação, oportunidades. A criança cresce pensando, eu tive tudo, não posso reclamar. Meus pais fizeram o melhor que podiam. E isso torna a ferida ainda mais confusa, ainda mais difícil de curar. Porque a negligência emocional, a falha no espelhamento,
a invalidação da essência. Tudo isso é invisível. Não deixa hematomas, não deixa cicatrizes visíveis. Deixa apenas um vazio onde deveria haver um senso sólido de eu sou real. Carl Jung dizia que essa é a ferida narcísica primária, a sensação de que algo fundamental está faltando, mas você não consegue nomear o quê. Você só sabe que passa a vida tentando preencher um buraco que nunca enche. Não importa quanto sucesso, aprovação, reconhecimento você consiga, porque o que está faltando não pode ser conquistado, só pode ser recebido, e deveria ter sido recebido antes dos 5 anos de idade. Mas agora vem a parte que a maioria das pessoas que estudam narcisismo não fala. A parte que Jung considerava absolutamente essencial entender. E é isso que separa quem vai continuar preso no padrão de quem tem chance de se libertar. Jung descobriu algo que muitos terapeutas ainda resistem a aceitar. Essa ferida formada antes dos 5 anos não pode ser curada da maneira tradicional. Você não pode voltar no tempo. Você não pode fazer seus pais te darem o que eles não tinham para dar. Você não pode consertar o passado. Mas aqui está a virada. Você pode fazer algo que Jung chamou de reparentalização da essência. Você pode se tornar o pai ou a mãe que você precisava. Você pode, agora, como adulto consciente, olhar para aquela criança interna de 2 anos e dizer: você é real, você é vista, você importa exatamente como é. E sim, eu sei como isso soa. Soa como autoajuda barata. Soa como afirmação positiva vazia. Mas Jung não estava falando de pensamento positivo. Ele estava falando de um processo psicológico profundo e extremamente difícil chamado integração da sombra. Porque aquela criança que foi abandonada, aquela essência que morreu de fome emocional, não desapareceu. Ela foi para a sombra, foi para o inconsciente. E de lá, ela tem governado sua vida inteira sem você perceber. Cada relacionamento destrutivo, cada busca obsessiva por validação, cada colapso emocional quando alguém te critica, cada necessidade de controlar tudo, cada terror de intimidade real. Tudo isso é aquela criança de 2 anos gritando do porão da sua psique: eu ainda estou aqui, eu ainda preciso ser vista. E o único jeito de curar é descer até esse porão, é olhar para aquela criança, é sentir a dor que você passou décadas evitando, é chorar as lágrimas que nunca foram permitidas antes dos 5 anos, é validar, finalmente, a experiência que foi negada. Jung chamava isso de fazer as pazes com a sombra, e é a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer. Vou te contar sobre alguém que fez isso. Vamos chamá-lo de Marcelo. Marcelo tem 38 anos quando finalmente procura terapia. Ele é bem-sucedido, advogado de uma grande firma, casado, 2 filhos, de fora, tudo perfeito. Mas por dentro, ele está desmoronando. Ele não consegue se conectar emocionalmente com a esposa. Ele trata os filhos com a mesma frieza emocional que foi tratado. Ele trabalha 16 horas por dia, não porque precisa, mas porque parar significa sentir. E sentir é insuportável. O terapeuta faz uma pergunta simples: quando foi a última vez que você chorou? Marcelo pensa mais e percebe com horror. Ele não lembra. Não foi nos últimos 10 anos, não foi quando o pai morreu, não foi quando os filhos nasceram, não foi nunca na vida adulta. E antes disso, antes dos 5 anos, ele não lembra de ter sido criança. As memórias simplesmente não existem. Essa é a primeira pista de que a essência morreu cedo demais. O terapeuta, treinado em psicologia junguiana, começa a trabalhar não com palavras, mas com a psique profunda. Usa trabalho com sonhos.
Usa a imaginação ativa, usa técnicas que acessam camadas pré-verbais da consciência e lentamente, ao longo de meses, Marcelo começa a ter flashes, não memórias claras, sensações, sentimentos sem nome, terror, solidão, a sensação de estar gritando e ninguém ouvir, e um dia, em uma sessão, algo quebra. Marcelo está falando sobre o filho mais novo, sobre como a criança é carente demais, chorona demais, sensível demais. E o terapeuta pergunta: e se ele não for demais? E se você for que está vendo ele da mesma forma que seus pais te viam? E nesse momento, Marcelo vê. Ele vê que está repetindo, vê que se tornou o pai emocionalmente ausente, vê que está criando em seu filho a mesma ferida que carrega, e pela primeira vez em 33 anos, Marcelo chora. Não chora porque está triste, chora porque finalmente está sentindo, chora porque aquela criança de 2 anos dentro dele finalmente foi vista. Esse foi o começo da individuação de Marcelo. Carl Jung dizia que individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, separado de todas as projeções, expectativas, máscaras. É o processo de integrar a essência que foi abandonada. E para Marcelo, isso significou fazer algo extremamente doloroso. Ele teve que confrontar a verdade sobre sua infância. Teve que parar de dizer meus pais fizeram o melhor que podiam e começar a dizer meus pais me negligenciaram emocionalmente e isso me feriu profundamente e não foi minha culpa. Porque aqui está outra coisa que Jung entendia. Você não pode curar o que não pode nomear. E a cultura inteira conspira para impedir você de nomear negligência emocional como trauma. As pessoas dizem, mas você tinha tudo. Mas seus pais não te batiam, mas poderia ser pior. E cada uma dessas frases é uma nova invalidação, uma nova negação da sua realidade. Então o primeiro passo de cura é radical e assustador. Validar sua própria experiência. Mesmo que ninguém mais valide, mesmo que seus pais neguem, mesmo que seus irmãos digam que você está exagerando, mesmo que a sociedade diga que você deveria ser grato. Você olha para aquela criança interna e diz: o que aconteceu com você foi real. A dor que você sentiu era real. Você merecia ser vista. E não foi. E isso foi uma injustiça. E não foi sua culpa. Isso é reparentalização. Isso é se tornar o adulto protetor que você precisava quando tinha 2 anos. E a partir desse ponto, a cura se torna possível. Não fácil, não rápida, mas possível. Marcelo passou 2 anos reaprendendo a sentir, nomear emoções básicas, ter compaixão pela criança interna, estabelecer limites sem culpa e, o mais importante, ele quebrou o ciclo geracional. Olhou para os filhos e os viu de verdade. Validou sentimentos. Quando o filho chorava, ele não dizia pare de chorar. Ele dizia você está triste, eu vejo você, estou aqui. E ao fazer isso pelos filhos, finalmente fez por si mesmo. Jung dizia que quando você cura a si mesmo, você cura gerações. Você interrompe a herança familiar de padrões psicológicos. Você põe um fim à transmissão inconsciente de traumas, que provavelmente se estende por séculos na sua árvore genealógica. Porque a verdade é esta: a mãe de Daniel provavelmente também não foi vista. E a mãe dela antes, e a mãe dela antes ainda. Gerações de crianças que aprenderam a sufocar sua essência verdadeira para sobreviver. Gerações de adultos vivendo como substitutos de si mesmos. Até que alguém tenha a coragem de dizer basta, de mergulhar no porão da própria psique, de encarar a própria sombra, de acolher a criança interior abandonada
de realizar o trabalho que todos os ancestrais evitaram. E isso não é fácil, não é bonito. Definitivamente não é algo para se exibir no Instagram. É chorar sozinho às 3 da manhã. É sentir raiva dos pais que você sempre defendeu. É aceitar que você perdeu algo que nunca poderá ser recuperado. É vivenciar o luto de uma infância que você jamais teve. Mas do outro lado desse luto, existe algo que Carl Jung chamou de totalidade, integridade, completude. A sensação de finalmente ser uma pessoa inteira, não fragmentada. De finalmente viver como você mesmo, não como um mero substituto. E aqui está o que ninguém te conta sobre essa jornada. Você não vai se tornar perfeito. Você não vai se livrar completamente da ferida. A criança de 2 anos dentro de você sempre estará lá. Sempre haverá momentos em que a vergonha tóxica ressurgirá. Sempre haverá gatilhos que te levarão de volta àquela sensação paralisante de não ser suficiente. Mas a diferença crucial é esta. Agora você sabe o que está acontecendo. Agora você tem um adulto consciente dentro de você que pode pegar na mão daquela criança assustada e dizer: eu sei que você está com medo, eu sei que você acha que não é suficiente, mas eu estou aqui e eu não vou te abandonar como eles fizeram. Isso é autocuidado de verdade. Não é banho de espuma e velas aromáticas. É presença psicológica. É ser pai ou mãe de si mesmo nas camadas mais profundas da sua alma. E se você está ouvindo isso e reconhecendo a sua própria história, se você está sentindo aquele aperto no peito, aquela sensação de que, finalmente, alguém está expressando a verdade sobre o que aconteceu com você, então você acaba de receber algo extremamente valioso. Você recebeu a linguagem para nomear o inominável. Você recebeu permissão para validar a sua experiência. Você recebeu um mapa para iniciar a jornada de volta para a sua essência. Este vídeo não é entretenimento passageiro. Isso que você acabou de ouvir é psicologia profunda, que a maioria dos terapeutas leva anos para compreender. É a verdade sobre a formação do narcisismo, que famílias inteiras se recusam a admitir. É informação que pode literalmente mudar a trajetória da sua linhagem familiar. E se isso te tocou profundamente, se isso te trouxe clareza sobre feridas que você carrega há décadas, há uma forma pequena, mas poderosa de dizer: essa verdade precisa continuar sendo dita. O Super Thanks logo abaixo não é apenas um apoio financeiro. É você dizendo: essa informação salvou algo em mim. É você ajudando a garantir que outros que estão perdidos na mesma dor possam encontrar esse entendimento. É você fazendo parte da quebra do silêncio sobre a negligência emocional, que a nossa cultura prefere ignorar. Quando você clica naquele coração, você está investindo na cura coletiva de gerações. Agora, a pergunta que permanece é: e se já passou a fase crucial dos 5 anos? E se você já tem 30, 40, 50 anos? E se seus próprios filhos já passaram dos 5 anos e você acabou de perceber que repetiu os mesmos padrões? Aqui está a verdade que Carl Jung oferece, e ela é simultaneamente dura e esperançosa. Você não pode mudar o passado, não pode desfazer a ferida, mas você pode mudar o presente. E mudando o presente, você muda o futuro. Se você tem filhos e acabou de reconhecer que tem falhado no espelhamento emocional, a melhor hora para começar a mudar foi ontem. A segunda melhor hora é agora, hoje, neste exato momento. Você pode olhar para o seu filho hoje à noite e realmente vê-lo. Pode validar um sentimento. Pode dizer: eu errei, eu não te vi, mas estou te vendo agora. Crianças são incrivelmente resilientes quando há reparação. Quando há reconhecimento, quando há mudança real. Não perfeição, mudança.
E se seus filhos já são adultos? Se a ferida já está formada neles, você ainda pode fazer a reparação. Pode ter a conversa mais difícil da sua vida e dizer: eu não sabia o que estava fazendo. Eu repeti o que foi feito comigo. Eu lamento profundamente. Você merecia melhor. E nada disso foi sua culpa. Esse reconhecimento pode não curar a ferida deles, mas planta uma semente. Uma semente de possibilidade de que talvez, só talvez, eles não precisem carregar a culpa que você carregou. Que talvez eles possam começar sua própria jornada de integração da essência. E se você não tem filhos, mas reconhece a ferida em si mesmo, então você tem a oportunidade mais rara: quebrar o ciclo antes de transmiti-lo, curar a ferida antes de passá-la adiante, fazer o trabalho que suas gerações anteriores não fizeram. Carl Jung acreditava que esse era o trabalho mais importante de uma vida humana. Não acumular riqueza, não conquistar status, não construir um legado externo, mas integrar a sombra, tornar consciente o inconsciente, tornar-se inteiro, porque quando você se torna inteiro, você para de projetar suas feridas nos outros, para de usar as pessoas para preencher o vazio que só você pode preencher, para de repetir os padrões destrutivos que herdou, para de viver como um substituto e começa a viver como você mesmo. E essa vida vivida como essência verdadeira, mesmo que aconteça apenas nos últimos anos da sua existência, é infinitamente mais valiosa do que uma vida inteira vivida como um falso self perfeito. Porque no final, a pergunta que importa não é: eu fui bem-sucedido? Eu fui admirado? Eu fui aprovado? A pergunta que realmente importa é: eu fui real? Eu vivi como eu mesmo? Eu tive a coragem de ser visto. E para responder sim a essas perguntas, você precisa voltar àquela fase crucial dos 5 anos, voltar àquela criança que foi abandonada. E você precisa fazer algo que ninguém fez por ela na época. Você precisa vê-la, de verdade, sem máscaras, sem performances, sem condições. Você precisa olhar para ela e dizer: você é real, você é vista. Você importa exatamente como você é. E quando você fizer isso, quando realmente fizer isso nas profundezas da sua psique, algo muda. A ferida não desaparece, mas para de governar a sua vida. Para de ser um buraco negro que suga toda a validação externa e nunca se satisfaz. Vira uma cicatriz, dolorosa, às vezes, sensível, mas não mais uma ferida aberta sangrando em cada interação. E você finalmente pode começar a viver, não perfeitamente, não sem dor, mas autenticamente, como você mesmo. Como aquela criança que viu a borboleta sempre mereceu viver. Agora me diz uma coisa, e seja completamente honesto no comentário. Com que idade você parou de acreditar que era amável exatamente como era? Não a idade que você acha que deveria dizer, a idade real. A maioria das pessoas que reconhecem essa ferida consegue identificar um período específico antes dos 5 anos de idade, mesmo que não consigam se lembrar de eventos concretos. É uma sensação, um conhecimento que antecede as palavras. É algo que se sente na pele, uma intuição profunda, anterior à linguagem, um eco de uma dor antiga. Comentem aqui embaixo. Vamos ver quantos de nós carregamos essa mesma ferida, originada nessa mesma fase crucial do desenvolvimento, a tal janela que Carl Jung tanto enfatizou. Compartilhem suas experiências. Vamos construir uma comunidade de cura, onde podemos nos apoiar uns aos outros, nessa jornada de ressignificação e autodescoberta. Afinal, reconhecer a ferida é o primeiro passo para a libertação.